Bom, olá, eu sou a professora Maria de Fátima Baia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, do campus de Vitória da Conquista e do Programa de Pós-Graduação em Linguística, o PPGLIN, e vou apresentar, em parceria com dois orientandos meus, a Ana Cristina Oliveira Santos, que é mestre em Letras e doutoranda no nosso programa em Linguística, e o Marcelo Meira Alves, que é mestre e doutorando também no nosso programa, o seguinte trabalho que ainda está em andamento, que é o Encontros e Desencontros entre o estudo de desenvolvimento fonológico e musical, o papel da qualidade vocálica. É um trabalho que está tanto cadastrado como um estudo de pesquisa, é uma pesquisa na graduação, também em nível de pós, como também tem o seu desdobramento em nível de extensão, por meio de atendimentos de musicoterapia, tá? Então, a gente começa trazendo uma epígrafe, uma citação que gostamos muito, do Oliver Sacks, numa obra chamada Alucinações Musicais. E o Oliver Sacks, ele ressalta: nós humanos somos uma espécie musical além de linguística. Isso assume muitas formas. Todos nós, com pouquíssimas exceções, somos capazes de perceber música, tons, timbre, intervalos entre notas, contornos melódicos, harmonia e talvez no nível mais fundamental, o ritmo. E é com base, tá, nessa citação que a gente começa agora apresentando toda a problemática do nosso estudo em andamento e esses resultados iniciais. Bom, para o desenvolvimento do nosso trabalho, nós elencamos como objetivo conduzir uma reflexão sobre os encontros e desencontros entre os estudos de desenvolvimento fonológico, os prosódicos, e os estudos de percepção e aprendizagem musical. Também nesse estudo, com o intuito de contribuir com a discussão, nós comparamos o inventário vocálico presente no período do balbucio e o inventário vocálico no período das primeiras palavras de 3 crianças. Então, se nós pararmos para pensar, né, a criança já no útero, no seu primeiro contato, fora dele, ela está em contato com o fluxo de emissão sonora, sem a distinção entre o que seria discreto, linguístico, né, e do que seria musical e vice-versa. Nesse sentido, bebês, eles, enquanto a percepção, falando em nível de percepção, os bebês eles desenvolvem a audição por volta da 25ª semana de gestação já. E mais na 16ª semana eles já respondem a pulsos sonoros. Eles escutam sons dos ambientes mesmo na gestação, né? Então, experimentos com ovelhas têm demonstrado que dentro do útero há acesso apenas à estrutura prosódica, rítmica e entoacional. Então, nesse sentido, crianças com horas de vida já têm uma percepção categorial do contínuo sonoro. E crianças com 51 horas, elas já percebem a mudança de ordenação entre o PST e o TSP. Com 4 dias, distinguem mudança de língua, e antes de produzirem os primeiros sons, os bebês percebem padrões acentuais. Entre os 8 e os 10 meses, eles percebem habilidades e percebem contrastes que não estão presentes na língua-alvo. Então, há uma perda total da habilidade por volta dos 12 meses em relação a esse comparativo. Então, os bebês, eles começam um processo de vocalização, né, esse processo linguístico, por volta dos 0 aos 6 meses de vida, né? Então, há uma diversidade de sons e de alturas diferentes. Então, as primeiras semanas, nós temos os sons vegetativos, como arrotar, engolir, e aquele balbucio inicial também, daqueles sons é, involuntários, no caso, né? Então, a partir dos 6 meses, os sons mais próximos do sistema da língua, ela começa a ser adquirida. Então, aí nós vamos ter sons que vão ser mais próximos dos aspectos fonéticos da língua-alvo. Além disso, a literatura tem mostrado sobre o balbucio manual de bebês surdos, que assim como os bebês ouvintes que desenvolvem um balbucio manual, existe uma questão linguística operando, também os bebês surdos, eles balbuciam manualmente. Então, os estudos sobre o balbucio têm apontado que esse fenômeno, isso é a produção aleatória de sons e gestos que antecede a produção das primeiras palavras, acontece tanto em todos os bebês, tanto surdos quanto ouvintes.
Então, como condição inerente para desenvolver a linguagem. Então, a gente teria aí um pré-estágio para desenvolver a linguagem, que seria o balbucio, tanto manual quanto vocal. Então, se o balbuciar é devido à maturação de uma capacidade de linguagem baseada no cérebro e de uma capacidade expressiva capaz de processar diferentes tipos de sinais, isso deve acontecer tanto em modalidade de línguas faladas quanto em línguas sinalizadas, conforme as pesquisas de Petito e Marentete afirmam. Então, vamos falar agora sobre a questão do dilema, né? Há um dilema em relação o que a literatura ela diz o que a literatura na área de desenvolvimento da linguagem, ela tem atribuído um aspecto linguístico para as primeiras produções e capacidades perceptual da criança. E vem a questão da literatura da área da música, que questiona se essa habilidade seria para estímulo acústico linguístico, apresentando dados de uma capacidade de produção e percepção de sons que não são relevantes no sistema linguístico. Bom, para os autores da área musical, por se tratar de estágio tão inicial, é muito improvável que nele já venham marcadas diferenças de interpretação musical ou linguística para os mesmos estímulos acústicos. Os sons emitidos para os bebês, para falar e para cantar, eles vão se diferenciando progressivamente durante o seu segundo ano de vida. E já nos 2 primeiros anos, haveria a predominância de intervalos musicais de segunda e terça, seguidos por intervalos de quarta e quinta, apenas a partir dos 3 anos. Ok. Então, nesse estudo, a gente vai comparar o inventário vocálico, as vogais, presentes no período do balbucio, com o inventário vocálico presente no período das primeiras palavras. São dados longitudinais de 3 crianças, de 9 a 24 meses. Então, as 3 crianças são do sexo masculino, M e A, G. São sessões longitudinais mensais, com duração de 30 minutos, e crianças da cidade de São Paulo, são dados que fazem parte do projeto da coleta de dados da professora Raquel Santos, da USP. A criança M, nós analisamos 242 produções de balbucio e 1.975 tokens, né, de palavras. Do sujeito A, 382 produções de balbucio e 697 tokens. E da criança G, 268 produções de balbucio e 939 tokens, tá? Então, como que nós fizemos para diferenciar o que seria balbucio de palavra? A gente se baseou num critério proposto por Birman e McCune em 94, tá? E neste estudo, eles vão apresentar critérios baseados, por exemplo, em contexto de identificação da mãe, tipo de vocalização, correspondência com a forma-alvo, para você, né, saber se você está ali lidando com um candidato bom para a palavra inicial ou seria um candidato para balbucio. Se esse candidato obedecer pelo menos 4 critérios, tá? Então, esse candidato ali acaba recebendo um sim para possível palavra. Agora, se é menos de 4 critérios assinalados, a gente acaba excluindo, tá, da possibilidade de ser uma palavra. Então, por exemplo, Gogô foi uma produção que parecia que tinha a ver com brinquedo por causa do contexto. Então, pensando em contexto, nós verificamos, é determinístico no sentido de ele estar brincando, então pode ser, na verdade, um brinquedo. Apareceu também na sessão que teve uma identificação materna-paterna, agora nenhum outro critério foi sinalizado, por exemplo, os critérios em relação à parte linguística, por essa razão, não acabou sendo considerado como palavra. A hipótese desse nosso estudo é que os estudos sobre a transição do balbucio até as primeiras palavras, eles têm mostrado a influência de aspectos do balbucio nas estruturas das primeiras palavras. Dessa maneira, nós esperamos encontrar evidência de organização linguística nos aspectos vocálicos do balbucio tardio e das primeiras palavras, tá? O que vai
contra, né, aquilo que a Ana acabou apresentando para a gente, que é uma posição da literatura da música, da musicoterapia também, de que nós não teríamos evidências de que a criança, né, perceptualmente ou então em aspectos de produção, já estaria ali se atentando para o que seria linguístico ou não, tá? Então eu começo apresentando os dados da primeira criança, que é o M, tá? Então, primeiramente, a gente tem aqui no eixo X as sessões, tá? A partir de 9 meses até 2 anos de idade. A linha pontilhada são as produções de balbucio que vão acontecer de maneira simultânea com as produções de palavras, tá? Aqui nesse box plot a gente acaba vendo a tendo a comparação, tá, desses dois tipos de produção, palavra e balbucio. Aqui eu apresento para vocês exemplos, tá, de balbucio que essa criança acaba exibindo, não só o M, mas os mesmos tipos de balbucio acabam aparecendo nas produções de G e também de A, que é o balbucio variegado, que vai ter ali não uma cópia idêntica das, das sílabas, mas também o balbucio reduplicado e também o balbucio monossilábico, tá? Que são os tipos de balbucio que a gente acaba encontrando. Aqui a gente tem, então, um gráfico mostrando a produção de cada um desses tipos de balbucio ao longo das sessões. Como vocês podem ver, 9 meses a gente tem bastante balbucio reduplicado, junto com balbucio variegado, acompanhado por balbucio monossilábico, que acaba sendo o tipo de produção menos frequente, tá? Em relação às vogais, né, que é o foco aí da nossa hipótese, o que vocês veem aqui no quadro em negrito e sublinhado são segmentos vocálicos que estiveram presentes nos dois tipos de produção, tanto o balbucio também quanto as primeiras palavras, e sem destaque os que foram produzidos apenas nas produções classificadas como palavras, tá? Nos dados de M, a gente não encontrou nenhum segmento vocálico que foi produzido no balbucio que não fosse produzido também em palavras. Então, a primeira observação que a gente já faz é essa criança, ela não produz nem no balbucio dela tardio e nem nas primeiras palavras segmentos que não estão presentes no inventário, no inventário vocálico, tá, da língua-alvo. Aqui alguns, a gente tem as vogais, né, produzidas por essa criança ao longo das sessões, partindo da sessão de 9 meses até 2 anos. O que vocês encontram em itálico são as vogais que aparecem apenas em produções balbuciadas, mas como vocês podem ver, são vogais também presentes na tipologia da língua-alvo. E aqui alguns exemplos de produção que acabam, muitas das vezes, apresentando uma variabilidade dentro de uma mesma sessão, tá? Mas a gente observando as vogais presentes nessas tentativas de produção, a gente vê, né, nota que não são vogais fora daquelas presentes na tipologia da língua, tá? A mesma coisa a gente observou, tá, nos dados da criança A, então teve a concomitância na produção de palavra e balbucio, tá? Também exibiu os 3 tipos de balbucio, assim como o M, tá? Essa criança acaba fazendo mais uso de balbucio monossilábico, como vocês podem notar nessas sessões iniciais. Em relação às vogais, a mesma observação, tá? Então, a criança, ela vai utilizar as vogais que são possíveis também, que estão presentes também no inventário da língua-alvo, tá? Então, A, assim como o M, não teve ali algum tipo de produção discrepante que fizesse com que a sua produção vocálica não tivesse ali uma relação com o aspecto linguístico. E a mesma coisa quando a gente observa a distribuição dessas produções vocálicas ao longo das sessões, tá? Exemplos aqui de produções de A. G foi a criança que acabou apresentando uma vogal, um segmento vocálico que não temos, tá? Na variedade
dessas crianças, que é a variedade de São Paulo, tá? Capital. Então, acaba mostrando, né, produção de palavra com balbucio de maneira simultânea, como as outras crianças. Os 3 tipos de balbucio são verificados, tá? É uma criança que acaba utilizando bastante o balbucio variegado aqui por volta de 1 ano e 7, e decresce esse uso quando ela começa a utilizar mais palavras. Em relação às vogais presentes, essa criança ela acaba apresentando uma produção de uma vogal que não está presente na sua variedade, que é o schwa, tá? E ela acaba utilizando essa vogal, não, olha só, não foi só em produção balbuciada, foi em produção com palavras, tá? E aqui a distribuição, tá, dessas vogais ao longo das sessões dessa criança e alguns exemplos, tá, dessa produção. Eu acabei não colocando aqui um exemplo com schwa, vou pedir desculpa para vocês, mas esse nosso trabalho já está em andamento como artigo, então em breve nós estaremos aí submetendo com os dados dessa criança produzindo essa qualidade vocálica, tá? Para finalizar, após análise dos dados, a gente não verificou discrepância entre o inventário vocálico presente nas produções balbuciadas e nas produções das primeiras palavras das 3 crianças. Apenas G fez o uso, como eu mostrei para vocês, da vogal schwa, que está ausente no inventário vocálico do falar paulistano, e ele apresenta em produções balbuciadas. Dessa maneira, os dados do balbucio já apresentam, de uma maneira mais geral, estreita relação entre a qualidade vocálica presente no estágio pré-verbal e o estágio verbal. Todavia, a maior parte dos estudos da música enfatiza o quê? Tonalidades específicas presentes no que é chamado de balbucio musical, isto é, entoação. Então, a gente está mostrando em nível segmental, nós temos evidência, né, de que mesmo quando não há palavra, a criança já está utilizando todo o inventário ali vocálico da sua língua-alvo, tá? Então, agora a gente tem que partir, né, para um estudo, uma verificação nesse nível suprassegmental. A nossa visão, tá, até com base na perspectiva da complexidade, a gente acaba não trazendo por questão de tempo aqui, mas é o paradigma que tem orientado o estudo da maior parte do projeto, é de que a criança no útero, no seu primeiro contato fora dele, ela está em contato com o fluxo de emissão sonora, sem a distinção entre o que seria discreto linguístico do que seria musical. E havendo estimulação musical linguística, os parâmetros percebidos pelo bebê serão os mesmos, pois o sistema prosódico informação está em estado primário unificado, o estado que podemos chamar, né, de prosódico músico-linguístico. Então, pensando especificamente em nível intuacional, tá, em nível melódico, esse sistema, é a nossa segunda hipótese aqui, que vai acabar sendo um outro estudo, é de que esse sistema unificado, ele passa a se transformar em 2 sistemas que, embora distintos, eles operam em paralelo a partir do momento em que a criança produz emissão sonora com forma e função linguísticas, tá? E como a gente vê, pensando em qualidade vocálica, já tem toda uma organização ali linguística sendo ali realizada, sendo ali produzida, não só em termos de produção, mas também de percepção do bebê antes das primeiras palavras, tá? Os dados espontâneos iniciais, coletados por meio de um experimento naturalístico, que é a nossa intenção, se analisados de acordo com as 2 visões aqui abordadas, vão poder responder se de fato é possível separar a entoação musical daquilo que é uma entoação linguística, tá? E todavia, por estar ainda em estágio tão inicial, parece improvável que nele já venham marcadas diferenças de interpretação musical linguística para os mesmos estímulos acústicos, pensando em nível de entoação e melodia, tá? Mas em nível de segmento, né, como o nosso estudo já está mostrando, são dados de balbucio tardio, mas é balbucio, não são dados de palavra, já mostrando uma estreita relação com o inventário vocálico presente na língua, tá? É isso. Muito obrigada.